Bom dia, gente. Meu nome é João, eu sou do PET Ciência da Computação do UFRN e hoje nós vamos ver a aula 2 do curso Aprendendo PO em Java. Na aula 1 vocês devem ter visto o básico de Java, a sintaxe e o código e a JVM, essas coisas. E hoje nós vamos entrar mais no assunto de programação orientada a objetos. Nós vamos estudar sobre classes, objetos, construtores e destrutores. Esse é o conteúdo da aula de hoje. E vamos começar com o conceito mais importante de programação orientada a objetos, que são classes. O que seria uma classe? Bom, nós tiramos essa definição de classe do livro de engenharia de software, do Roger Pressman, que ele define classe como uma descrição que abstrai um conteúdo de objetos com características similares. Mais formalmente, é um conceito que encapsula abstrações de dados e procedimentos que descrevem o conteúdo e o comportamento de entidades do mundo real, representadas por objetos. Esse é um conceito muito técnico, muito teórico. Como é que nós podemos falar isso de uma forma mais fácil? Bom, uma classe seria basicamente uma forma de modelar coisas da vida real no computador. Nós vamos pensar numa classe como se fosse um papel que tem as características e o que é necessário para criar um objeto. Então, a nossa classe seria como se fosse esse papelzinho aqui, e nesse papelzinho teria as características e o que o objeto faz. Então, as características nós chamamos de atributos e o que ele faz nós chamamos de métodos. Então, eu vou dar um exemplo. Nós queremos criar uma classe carro. O que seria um atributo de um carro? Bom, um carro ele tem que ter um modelo, um carro ele tem uma cor, um carro ele tem que ter um motor. Tudo isso são os atributos do carro. Se eu tiver um objeto com essas características, ele vai ser um carro. Além disso, o carro ele também faz algumas coisas. O que é que o carro faz? O carro acelera, o carro freia, o carro troca de marcha. Então, esses seriam os métodos do nosso objeto que foi criado da classe carro. Então, qual seria a diferença entre o atributo e o método? Como vocês devem ter visto na aula passada, existem variáveis e funções. Um atributo ele é uma variável, ele armazena alguma informação. Então, nós podemos ter um carro com um motor 1.0, por exemplo. Então, se eu criasse um objeto, por exemplo, meu carro, eu botasse meu carro.motor, eu receberia a informação 1.0, porque o motor do meu carro seria 1.0. Então, um atributo nada mais nada menos que armazena uma informação sobre o objeto que nós vamos criar. E o que seria um método? Um método seria, a grosso modo, uma função. Ela vai ter um nome e os parâmetros, e nós podemos chamar essa função em cima desse objeto. Então, o que é que um carro faria? Bom, o carro pode acelerar, isso é uma função do carro, é um comportamento do carro, um serviço do carro. Então, isso seria um método. Então, eu já dei um spoilerzinho, né? Mas o nosso exemplo primeiro vai ser a criação de uma classe carro. Bom, antes de criar qualquer classe, é bom você definir os atributos e os métodos que ela vai receber. Então, o que seriam os atributos de um carro? O que seriam as características que nós precisamos para definir um carro? Bom, um carro tem que ter um modelo, uma cor, uma potência de motor e uma velocidade. Poderia ter muitas outras coisas, mas nós vamos criar uma classe basicona, então nós vamos considerar esse como os atributos do carro. Além disso, o carro também tem métodos. Ele acelera, ele freia, ele liga a seta e troca a marcha. Isso são comportamentos, são serviços do carro. Enquanto isso daqui são características dele. Então, como é que nós fazemos isso computacionalmente? Nós vamos definir uma classe com public, class. Esse public nós vamos ver melhor, se eu não me engano é na aula 5 ou é na aula 6, mas por enquanto criem todas as classes como public. E aí nós temos public, class e o nome da nossa classe, carro. É sempre recomendável nós começarmos a nossa classe com uma letra maiúscula. É como se fosse uma boa prática de programação. E aqui é um comentário e nós vamos dizer os atributos do carro. Bom, o carro ele tem que ter um modelo. Esse modelo seria um string. Por exemplo, seria uma Ferrari, um Celta, alguma coisa. O carro também teria que ter uma cor, que também seria um string. Ele tem que ter um motor, que seria um carro de motor 1.0 ou 1.4.
e ele também está a alguma velocidade. Então esses são os atributos do carro. Quando nós formos criarmos um objeto carro, nós temos que definir esses atributos do carro. Além disso, o carro ele também tem métodos. E o que seriam os métodos? Seria acelerar, que nós de um jeito muito criativo, ele vai simplesmente printar acelerando. Mas esse é mais um exemplo didático para nós mostrarmos os atributos e os métodos. Então, quando nós chamamos acelerar, ele vai simplesmente printar acelerando. Quando nós chamamos frear, ele vai simplesmente printar freando. E agora já é o primeiro exercício de vocês. Vocês vão criar uma classe aluno. E os métodos que nós vamos pedir nessa classe vai ser estudar e fazer aniversário. No estudar você pode botar um print estudando, enquanto no fazer aniversário é recomendável que você consiga mudar a idade. Então, se a pessoa tem 14 anos e ela faz aniversário, ela vai ter 15 anos. Então, quando nós chamamos o método fazer aniversário, ele deve conseguir alterar a idade. Além disso, nós vamos criar os atributos também, que seria um nome. Um aluno tem um nome, um aluno tem uma idade e um aluno tem uma matrícula também. Então, esses seriam o mínimo que você pode fazer. Mas se você quiser criar alguns outros atributos, se você tiver com a criatividade e quiser, eu quero criar outro atributo para a classe aluno, eu quero criar outro método para a classe aluno, sinta-se à vontade para criar do jeito que você quiser. Nós já falamos muito de classes, mas agora nós vamos falar de objetos. Uma classe, ela é uma coisa abstrata, ela não existe. O objeto é uma instância de uma classe, é uma coisa que nós vamos fazer existir. Então, quando nós definimos a classe carro, nós dissemos, um carro ele tem um modelo, tem uma cor, tem um motor, tem alguma coisa. Então, isso é a classe carro. Para eu criar um carro, eu tenho que ter essas coisas. Mas no momento que eu defino que um carro ele tem um motor 1.0, ele tem um modelo Polo, ele tem uma cor verde, eu estou criando um objeto. Então aqui eu criei um objeto Polo, aqui eu criei um objeto Mini e aqui eu criei um objeto Beetle. Os três são carros, os três saíram da classe carro. Os três têm modelo, cor e motor, sendo que o modelo desse carro é um Polo, o modelo desse carro é um Mini e o modelo desse carro é um Beetle. Mas nenhum dos três deixaram de ser carros. Eles foram criados, instanciados pela classe carro e eles são objetos diferentes, mas no fundo ainda são carros. Então, como é que nós vamos criar um objeto? Nós já definimos a classe antes, não é? E agora nós vamos no main. Nós vamos vir aqui no main, no public static void main, que seria o main. Eu não sei se vocês viram na aula 1, mas essa é a parte que vai ser executável do nosso programa. Ele vai ler as instruções aqui. Então nós criamos um objeto do tipo carro aqui. Por quê? Porque o nome da nossa classe foi carro, carro com C maiúsculo. Então nós vamos criar um carro com o nome meu underline carro. E ele vai ser um carro novo, um new carro. Então, para você criar um objeto, você tem que dizer o tipo dele, o nome que ele vai receber, botar o new e chamar o carro com os parênteses. Nós vamos ver depois, já vou dar um spoiler, que esses parênteses são chamados de construtor. Então, o que nós estamos fazendo aqui é nada mais nada menos do que construindo um carro. E pronto, nós criamos o carro. Mas, bom, nós criamos o carro, mas ele ainda está sem modelo, ainda está sem cor, ainda está sem nada. Então é agora que nós vamos conseguir definir os atributos do nosso carro. Nós vamos botar meu carro, que foi o nome do carro que nós criamos, meu carro.modelo é um Celta, meu carro.cor é preto, meu carro.motor é 1.4 e meu carro.velocidade é 0. Então agora nós conseguimos criar um carro, que ele vai ter o nome de meu carro, e ele tem algumas características, ele tem um modelo, ele tem uma cor. Então a qualquer momento no meio do nosso programa, se eu quiser ver qual é o modelo de meu carro, eu posso ir lá em meu carro.modelo, e ele vai retornar o modelo do nosso carro. E aqui nós também podemos chamar os métodos do carro, que lembra que nós criamos os métodos acelerar e frear. Então meu underline carro.acelerar e meu underline carro.frear. E esse foi o output do nosso programa. Ele setou
o carro do jeito que nós queríamos, um Celta preto com motor 1.4, com velocidade zero. E quando ele chamou os métodos, ele deu simplesmente o print acelerando e o print freando. E agora temos outro exercício para vocês, que seria criar um objeto da classe aluno. Você pode, é recomendável você criar o objeto com seu próprio nome, sua própria idade, sua própria matrícula, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Como nós dissemos, a classe ela tem que ter um nome, idade, matrícula, mas se você quiser acrescentar algum outro atributo, algum outro método, sem problemas, faça isso também e instancie o seu objeto da classe aluno com essas coisas. E também chame os métodos de estudar e fazer aniversário para o objeto criado. Um exercíciozinho bem simples. E agora eu vou mostrar uma coisa que às vezes buga muito a cabeça de todo mundo. Que vamos dar uma analisada nesse código. Eu criei um carro C1, do jeito certo, uni o carro. E eu disse, C1 é um Uno preto com motor 1.4. E aí agora eu criei um carro C2 e eu vou copiar as coisas de C1 para C2. Então C2 agora vai ser um Uno preto com modelo 1.4. E aí eu digo, na verdade o modelo de C2 é Ferrari. Então o que é que seria a coisa mais fácil de se pensar, mas que o programa induz você a pensar? Que você criou um carro C1 e um carro C2. E esse carro C1 ele seria um Uno e esse carro C2 seria uma Ferrari. O programa induz você a pensar nisso, porque você tem uma variável nova, C2, ela vai ter todas as informações de C1, sendo que em vez de ela ser um Uno, ela vai ser uma Ferrari. E quando eu der um print C1.modelo e C2.modelo, pausem o vídeo e pensem o que vocês acham que esse programa vai retornar. Eu não sei se vocês pausaram o vídeo, mas eu vou dizer a resposta. Os dois carros viraram Ferrari. Como assim? Aqui eu claramente disse que o carro 1 era um Uno e o carro 2 era uma Ferrari. Em nenhum momento eu mexi no carro 1 para ele ter virado uma Ferrari. Como é que ele virou uma Ferrari? Então isso é um erro bem comum quando nós estamos trabalhando com programação orientada a objetos e é um conceito bem importante de se entender. Quando nós criamos um objeto, nós podemos pensar que nós criamos uma caixa e nós jogamos as informações do nosso objeto nessa caixa. E essa caixa seria uma analogia, mas ela seria uma parte da memória do computador. Então seria algum espaço de memória lá dentro do computador que tem as informações desse nosso objeto. Então se nós quisermos ver C1, qual é o modelo de C1? Nós vamos lá no espaço de memória que está C1 e pegamos essas informações. Então o carro C1 ele é um Uno, ele tem a cor preta e ele tem um modelo 1.0. Então ele está lá armazenado na memória. Sendo que quando nós dizermos C1, o que é que C1 seria? C1 não seria a caixa em si. C1 seria uma seta que aponta para essa caixa. Então, se você já mexeu com C ou alguma outra linguagem de programação parecida, C1 seria um ponteiro. C1 aponta para onde essa caixa está localizada. Ela seria mesmo, nós meio que podemos perguntar para C1. C1, onde é que está o seu objeto? E ele vai dizer, meu objeto está em tal posição no sistema. E quando nós dizemos C1.modelo é Uno, nós vamos seguir a seta de C1 e C1 vai lá no espaço de memória e muda modelo para Uno. A caixa está lá física não, né? A caixa está lá fixa, mas C1 é só uma seta que é uma direção que mostra como nós chegarmos lá. Então no momento que nós dissermos C2 é igual a C1, nós não estamos criando outra caixa, nós estamos criando outra seta. Então C1 e C2 no fundo são o mesmo objeto, porque C1 está apontando para essa caixa e C2, como é a cópia de C1, também vai estar apontando para a mesma caixa. Então C2 não seria uma caixa nova, eles seriam o mesmo carro. No momento que eu fiz carro C2 e C1, eu não criei um carro novo. Eu estou com o mesmo carro C1, sendo que agora eu posso referenciar ele por C2 também. Se eu disser C2.modelo é Ferrari, eu na verdade vou estar mudando C1.
porque o carro C2 simplesmente não existe. É uma seta, é um ponteiro. O único carro que foi criado foi esse daqui, porque nós usamos o new. Agora, se nós tivermos usado nós tivéssemos criados do início, né? Carro C2 é new carro e tivéssemos fazendo a mesma coisa, daria certo. E é exatamente isso. Nós vamos ter o espaço de memória em que está localizado o nosso objeto, e C1 seria a seta e C2 seria outra seta. Nós não estamos criando duas caixas. Então, quando nós alterarmos alguma coisa em C2, também vamos alterar C1, porque eles no fundo são o mesmo objeto. Não são dois carros, são apenas um só. Agora nós vamos ver uma parte bem legal, que seria um construtor. Um construtor ele é um método muito especial que ele é utilizado para instanciar uma classe. Em Java, a subrotina do construtor tem que ter o mesmo nome da classe, e o construtor pode receber ou não parâmetros para inicializar automaticamente atributos do objeto em um valor específico. Então, o que isso significa? Bom, eu vou voltar no nosso código lá, que nós criamos um carro. Mas imagina que toda vez que você tivesse que criar um carro, você que tivesse que fazer C1.modelo é cor, C1.cor é preto, C1.motor é tal. E você tivesse que fazer isso muitas vezes. Então, isso daqui que nós estamos chamando é o nosso construtor. Ele vai construir o nosso carro. Sendo que o construtor ele pode receber parâmetros também. Então, ao invés de você precisar sempre dizer C1.modelo é uno, C1.cor é preto, você pode simplesmente dar essas informações para o construtor e ele já vai construir automaticamente um objeto do tipo que você quer. Então, se você falar ao construtor, me construa um uno preto, ele vai lá e constrói um uno preto para você. Você não precisa ficar alterando diretamente o seu objeto. Nós vamos mostrar um exemplo disso, mas antes eu vou ter que falar de destrutores. Destrutores é um método que é chamado para destruir um objeto. Ou seja, quando o objeto ele não está mais em uso, quando nós não precisamos mais dele, nós destruímos ele. E eu já vou dar um spoiler aqui, novamente, que vocês não precisam se preocupar com isso em Java, que legal, porque Java tem uma coisa chamada Garbage Collector. Então, o destrutor ele é chamado automaticamente para você, mas é bom você saber da existência dele. Ele é utilizado em três casos. Ele é utilizado quando a execução do programa sai do escopo do objeto, quando não há mais nenhuma variável referenciando o objeto, e quando o objeto é alocado dinamicamente, sua memória é explicitamente liberada. Então, quando nós não vamos mais utilizar o objeto, basicamente. O objetivo do destrutor é liberar recursos que não são mais necessários manter. Então, imagina que você está no seu programa e você cria uma classe e você nunca mais vai utilizar essa classe. O compilador vai saber, ele vai simplesmente destruir o objeto para liberar espaço de memória e liberar recursos. E é muito legal o Java porque você não precisa se preocupar em destruir o seu objeto. O Garbage Collector faz isso automaticamente para você. Tem como em Java você chamar o destrutor manualmente, mas não é nem um pouquinho recomendável. Você pode usar o método finalize, você tem que fazer umas gambiarrazinhas antes, porque o Java realmente não quer que você fique mexendo com essas coisas, porque às vezes pode ser meio perigoso você ficar destruindo alguns objetos, algum espaço de memória, e o Java prefere fazer isso automaticamente. Mas se você quiser, você diz, eu quero fazer isso, não ligo para você, Java, você faz. Então, nós temos o exemplo de construtor, e agora nós vamos criar um construtor. Então, como eu disse, um construtor é como se fosse alguma coisa que você diz, eu quero criar um carro, um Uno com motor 1.4, e você simplesmente joga isso no construtor, de modo que você não precise ficar mexendo diretamente com os objetos. Você não precisa dizer C1.modelo é Uno, o construtor vai criar automaticamente um carro para você. Então vamos criar um construtor para a classe carro que recebe os parâmetros modelo e motor. Nós também queremos que todo carro criado tenha uma cor preta e esteja parado por padrão. Então todo carro que nós vamos criar na nossa fábrica vai ter a cor preta e vai estar parado. Mas nossa fábrica também faz carros de modelos e motores diferentes. Então nós vamos ter os atributos
modelo, cor, motor, e a nossa classe é carro construtor. E agora nós vamos ter o nosso construtor. O construtor ele tem que ter obrigatoriamente o nome da nossa classe. E o construtor ele é nada mais, nada menos uma função, um método muito especial que quando nós chamamos ele vai criar um objeto do tipo que nós especificamos aqui. Então o construtor ele vai receber como parâmetro um modelo e um motor. Ele vai ter desse ponto modelo é motor e desse ponto motor é motor. E ele já vai criar automaticamente para nós um carro com um modelo que nós especificarmos e um motor que nós especificarmos. Além disso, ele também vai criar um carro com a velocidade zero e uma cor preta. Então, sim, era o exemplo. E aqui seria a solução. Esse é o nosso construtor. E agora um exercício para vocês. Vocês têm que criar um construtor para a classe aluno que recebe todos os atributos por parâmetro. E feito isso, instancia o objeto utilizando o construtor. Então vocês já criaram a sua classe aluno, eu espero, nos exercícios 1 e 2. E agora vocês têm que criar um construtor para a classe aluno. Um construtor que vai receber como parâmetro todos os atributos que você passou para ele. E depois vocês instanciam o objeto utilizando o construtor. E agora é o mini projeto. Bom, para um mini projeto vocês só tem que implementar essas 4 classes, que seria roupa, loja, professor e livro. E vocês estão totalmente livres para escolher os atributos e métodos que vocês quiserem. Então eu vou dar uma dica aqui, por exemplo, roupa. Roupa vai ter uma marca e uma loja ela vai ter um tipo de loja, sei lá, uma livraria, uma loja de doce, alguma coisa. E um professor também vai ter um nome. Então vocês vão criando do jeito que vocês quiserem. Sinta-se à vontade para criar qualquer atributo e qualquer método que vocês quiserem. Então essa foi a aula 2. Façam os mini projetos, os exercícios e enviem no canal no Discord. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Tchau.